4 fundos imobiliários que estão muito baratos dentro do nosso mercado, dentro da nossa bolsa, e analisando um indicador, através de somente um indicador, você vai entender que eles estão realmente muito baratos. Tá comigo? Então bora pro vídeo para você entender isso. Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento, é sempre um prazer enorme estar aqui trazendo vídeo para vocês. E aqui a gente fala sobre finanças, investimentos, economia, mercados em geral. E nesse vídeo eu vou trazer 4 fundos imobiliários que estão baratos, realmente baratos. E a gente vai entender como que esses fundos chegaram nesse patamar, por que a gente olhando para esse indicador, a gente entende que ele realmente está barato. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, a gente não precisa nem falar, não é uma recomendação ainda. Mas a gente vai ter sim carteiras recomendadas aqui logo dentro da Nasc Capital. A gente está trabalhando para isso. E como de praxe, né? Antes de continuar com o vídeo, eu vou pedir você que se inscreva aqui no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, deixa seu comentário aqui se você já é investidor de fundos imobiliários ou conhece sobre o indicador que a gente vai tratar aqui no vídeo, que mostra que os fundos imobiliários são baratos. Antes de entender mais sobre como que esse indicador faz diferença dentro do mercado, dentro dos fundos imobiliários, talvez você que chegou até aqui não tenha ideia de quais são as duas principais classes de FIIs. Os CRIs, que são os créditos de recebíveis imobiliários, são fundos que investem majoritariamente em dívidas imobiliárias. E os de tijolo, que o próprio nome já diz, são os imóveis físicos. Então são os galpões industriais, os centros de distribuição, os shoppings, galpões logísticos, escritórios e lajes corporativas. Basicamente, todos os imóveis físicos que podem ser locados. Tá aí a grande questão de quando a gente escuta muito, se fala de receber aluguéis através de cotas de fundos imobiliários. Já entendendo sobre as classes de FIIs, agora é bom a gente entender como que funciona a distribuição dos dividendos, porque basicamente todo mundo que entra para o mercado de fundos imobiliários está atrás de renda passiva e mensal. Então é muito importante que a gente também entenda como que isso chega até no cotista. Então, através da geração de receita do fundo, de caixa, depois que ele paga todas os seus custos, né, suas dívidas, seus custos de sua operação, 95% do que sobra ele divide com seus acionistas. Obrigatoriamente ele tem que dividir a cada 6 meses, mas os fundos, na tentativa de sempre estar atraindo mais investidores, distribuem mensalmente e, acima de tudo, isento de imposto de renda. É isso mesmo que você ouviu, o dividendo do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Então, o primeiro fundo que eu trouxe aqui para a gente ver e por que a gente vai entender. E o primeiro fundo que está muito barato é o JSRE. É um fundo de multigestão, ele é misto, ou seja, é híbrido, ele investe tanto em dívidas imobiliárias quanto em imóveis físicos. A sua principal atividade é os imóveis físicos e hoje ele conta com o PVP. Aqui está o X da questão. PVP, preço sobre valor patrimonial. E quando a gente fala de preço sobre valor patrimonial, a gente tem que relacionar o valor do patrimônio hoje do fundo e o preço que ele está sendo cotado em bolsa. Ou seja, quando você faz essa relação, se ela tiver 1, significa que a paridade está legal, que ele está sendo comercializado com valor justo, né? Então, o preço cotado em bolsa está justo pelo valor de patrimônio. Essa relação está de 1. Se estiver abaixo de 1, como é o caso do JSRE, significa que ele está sendo cotado abaixo do seu valor patrimonial. E isso pode sim significar que esse fundo está muito barato, né? O que precisa a gente terminar na nossa análise, ou seja, que a gente nunca, aqui está o pulo do gato, a gente nunca faz análise de um indicador só. Eu entendi que esse fundo está barato, ele realmente está muito barato, mas agora é por que ele está barato, né? Será que é porque os investidores ainda não observaram, não perceberam uma grande oportunidade de investimento, ou seja, um fundo que distribuiu no último rendimento 49 centavos, tem aí sobre valor patrimonial de cota R$113 e está com 0,70 de PVP, ou seja, muito abaixo de 1, ou seja, está muito barato em relação ao seu patrimônio. Será que isso são os investidores que não perceberam ainda
uma oportunidade ou esse fundo está com algum problema que os investidores estão tendo um pouco de receio? Qual que é o real apetite à compra desse fundo? A gente sabe que o preço, né, está muito relacionado e traz para a gente a pressão do mercado, ou seja, a vontade do mercado. Então, se o preço está caindo, naturalmente a vontade da maioria é que estejam vendendo as cotas desse fundo. Se o preço está subindo, significa mais apetite por aquele ativo e o preço sobe. Então tem também aqui o gráfico de preço desse ativo. A gente vê que no último mês ou nos últimos meses de 2022 ele teve aí uma arrancada e já mostra uma subida nos seus preços. Ou seja, o que parece para a gente é que perceberam aí os investidores que é uma grande oportunidade de investimento até aqui. Então, esse é um fundo que está realmente muito barato e a gente precisa olhar para outros indicadores também para entender qual que é a real, né, questão desse fundo tá barato. A gente vê aqui que ele é um fundo que tem 5 ativos, praticamente tudo em São Paulo e em 2 estados, né, que é São Paulo e Rio. Então ele é um fundo que ele tem pouco investimento, ele tem poucos ativos sobre a sua gestão, né, dentro do seu portfólio, mas, né, tem aí a possibilidade de trazer ganhos de acordo com o que ele vem sendo negociado, ou seja, ele tem aqui em outros indicadores, por exemplo, ele tem 63 mil cotistas, tem um yield anual, o dividend yield de 7,7, ele tem uma vacância de 14,8. Aqui também está uma outra questão. O que é vacância? Por exemplo, a vacância é o espaço vazio dentro dos imóveis físicos, o espaço não locado. Então, se aqui ele tem 10 imóveis, por exemplo, 14% desses imóveis não estão locados, né? Então, isso significa que quando ele conseguir alocar esse espaço vazio para mais inquilinos, significa mais distribuição de rendimento para esse fundo. Ou seja, ainda tem potencial de crescer mais. Além dos indexadores deles, dos principais indexadores dos contratos, seria o IPCA e o GPM, que são basicamente índices inflacionários. A gente sabe que a inflação está subindo. Quando a inflação começar a ceder, né, provavelmente os rendimentos também podem diminuir. Esse é o tipo de análise de indicadores que a gente tem que olhar para entender sobre o fundo. O próximo fundo agora é o HCHG11. Chama atenção aqui para esse fundo que é o Hectare Recebíveis Imobiliários. Esse aqui basicamente vai investir em dívidas imobiliárias. Ele não vai investir em imóveis físicos. Se você quer saber mais sobre esse tipo de ativo, eu vou deixar aqui um card falando mais sobre esse tipo de ativos e aqui na descrição também vai ter material para baixar gratuito para poder entender mais sobre isso. Eu chamo atenção para o HCHG sobre a sua liquidez diária, que é muito baixa. Então, ele tem pouca liquidez no mercado. E também uma quantidade baixa de acionistas ou cotistas. Preço hoje R$ 82,00 e o seu PVP está em 0,79, ou seja, ainda muito baixa, distribuiu um rendimento de 0,88 no último mês. Esse também é um fundo que pode representar uma oportunidade que ainda investidores não tenham se atentado para ele ou que não tenha tanto popularidade entre os investidores de fundos imobiliários, já que a grande maioria dos investidores de fundos imobiliários ainda seguem dicas, vídeos aqui do YouTube e não tem tanto preparo aí para poder fazer as suas análises e seguem muito essa questão da dica. Por isso a gente insiste tanto em fazer vídeos que sejam mais instrutivos, ensinem mais como fazer aí suas análises, você mesmo ter poder de decisão. Se tratando da cotação do último mês aqui do HCHG11, né, do Hectare, a gente vê que ele tem muito platô, né? Então ele não tem muita negociação, ele é um ativo de baixa volatilidade. Outro fundo imobiliário em questão já é o Pátria Logística, também um fundo imobiliário que investe aí em imóveis físicos, basicamente. Já é um fundo que tem números mais consistentes, tem um PVP de 0,80, isso é um PVP baixo, ou seja, está muito barato em valor de patrimônio e o preço cotado. Trouxe um rendimento de 58 centavos no último mês e o seu preço também em ascensão, o que pode mostrar para a gente que os investidores
já estão com mais apetite para esse fundo imobiliário. Se tratando de ativos do Pátria, ele está distribuído 4 ativos em 3 estados, tanto no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, já é um fundo que tem um pouco mais de ativo, e quanto mais cotistas vão adquirindo suas cotas, mais ele vai crescendo, maior vai ficando o seu portfólio. Já se tratando de vacância, que é aquele indicador que eu falei sobre espaço vazio dentro dos imóveis, desde dezembro de 2021 que zero vacância por Pátria, ou seja, todos os seus espaços estão locados, e isso pode ser um dos motivos para qual está subindo mais aí o preço do ativo, com mais apetite pelo fundo. Se tratando do HGRE11, já é um fundo que investe também em imóveis físicos, aqui com PVP de 0,85, também muito barato, patrimônio em relação ao preço cotado no mercado, ainda barato, distribui um yield de 78 centavos, o último rendimento, de 78 centavos, tem uma excelente liquidez de 30.573 negociações dia e valor patrimonial de R$ 162 por cota. O HG segue aí hoje a R$ 137, então segue também num ritmo de alta, a gente pode ver pelo gráfico aqui. Isso pode ser representado aí por mais apetite pelos investidores por esse ativo. E os ativos do HGRE11 sendo distribuídos aí em 4 estados, 21 ativos no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E se tratando de vacância, já é um fundo que tem um pouco mais de incidência de vacância, considerando ainda que ele está subindo valor patrimonial abaixo do preço e ainda com vacância. Isso pode mostrar para a gente que com um pouco mais de gestão, esse fundo pode conseguir locar esses espaços vazios e ter mais rendimento, e automaticamente atrair mais cotistas para o fundo e apresentar números ainda melhores. Esse foi um vídeo de como olhar para o fundo imobiliário e entender aí definitivamente como ele está barato e por que a gente deve olhar para outros indicadores. A gente nunca deve olhar somente para o dividendo, que é o que mais atrai os investidores, ou só pelo PVP, que mostra que o dividendo está barato. Indicadores como preço, como vacância, como distribuição de ativos, como indexadores de contratos também são importantes, como a gente viu aqui, uma quantidade boa de indicadores que a gente acabou olhando, tá bom? Agora, se você quer saber mais como que você analisa tudo, faz um compilado de informações, aprende como que analisa um fundo imobiliário de forma mais consistente e toma você mesmo suas decisões, aqui na descrição tem o link para adquirir aí o e-book Seja Expert em Fundos Imobiliários da Nasc Capital, que já está há quase 2 anos aí no mercado e tem uma excelente aceitação. Tá? Então, só clicar no link e dar uma conferida na página, tá bom? E aqui na descrição tá cheio de link para você poder baixar de material gratuito, inclusive Vivendo de Renda com Fundos Imobiliários também, que é um e-book aí próximo a 30 páginas que traz uma grande quantidade de informação muito bacana, tá bom? Muito obrigado, excelentes investimentos e até o próximo vídeo.